Oi, irmãos, a graça e paz, e eu quero compartilhar com os irmãos uma passagem que está na palavra de Deus aqui em Timóteo, 2 Timóteo 3, de 1 a 5, que diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Eu li muito sobre essa passagem, né? Eu até gosto muito de estudar sobre isso. E aqui o apóstolo Paulo, né, escrevendo a Timóteo nesse capítulo, ele dá uma descrição assim profética, né, de como será o comportamento da humanidade nos últimos dias. É a malignidade que habitará no coração da humanidade. Na verdade, né, já estamos vendo, né, essas coisas, né? Estamos vendo tudo isso. Essa revelação que foi dada pelo Espírito Santo a Paulo, né? Eu creio que está falando da cristandade, né? Da cristandade como um todo. É porque lá em Timóteo 2,20 diz assim: Ora, numa casa, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra e outros para desonra. Então eu acho que está falando da cristandade, né? Da cristandade nos últimos dias. E já estamos vivendo esse tempo, né, irmãos? O homem realmente está desse jeito, né? O mundo está acontecendo tudo isso que Paulo falou que nos últimos dias aconteceria. Mas só que lá Jesus disse lá em Mateus 24:12, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, né? E assim, nós estamos vivendo esse tempo de esfriamento realmente da fé, né? Um esfriamento da fé. Nós estamos vivendo assim numa crise mundial em todas as áreas da vida, né? Todas as áreas. No mundo, o mundo já está se preparando aí para receber o anticristo, né? E eu creio que nós estamos vivendo já o princípio das dores, né? Os sinais estão aí, só não vê quem não quer. E as profecias já estão se cumprindo há muito tempo, né? Já se cumpriram muitas e ainda estão se cumprindo. Em João 16:33, Jesus disse assim: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então precisamos crer que com Jesus nós também venceremos todas essas lutas, essas tribulações que temos assim enfrentado todos os dias, né, irmãos? Porque cada dia é uma. Não tem assim um dia que a gente não passe uma luta, um problema, uma dificuldade. Todo dia tem. E não é para um só, é para todos, né? Todos nós estamos vivendo esse tempo, né? Uns é com enfermidade, né? E a gente até tem que dar graças a Deus que tem muitos que estão aí, né, internados, entubados, outros com doenças seríssimas, né, nos hospitais, nesses hospitais públicos, sem nenhum recurso. Então a gente tem que dar graças a Deus enquanto a gente está viva, enquanto a gente está com saúde, né? Que as poucas mazelas que a gente tem é mazelas normais, né? Eu principalmente tenho, mas é da idade, né? Então, a gente tem que agradecer a Deus todos os dias. Eu creio, né, que Deus está no controle de tudo. Mesmo acontecendo essas coisas todas, Deus não perdeu o controle, né? Eu creio que Ele está no controle.
Ele nunca vai perder o controle de tudo, né? Mas a gente está vivendo dias maus, dias trabalhosos na Terra, né? Eu quero falar assim, né, com as pessoas assim que estão achando, tem pessoas que acham que os seus problemas não têm solução, que está no fim, que não tem como fazer nada. Tem pessoas que estão desesperadas, com essa dificuldade que está, com esse desemprego, com essa pandemia. Tem pessoas se desesperando, né, com esses problemas, com essas dificuldades. Mas eu quero falar para vocês, não se desespere não, porque Deus, Ele vê todas as coisas, Ele sonda os corações, e Ele sabe o que você está passando, Ele sabe o que nós estamos passando, né? É que muitas vezes nós olhamos só para os problemas e nos esquecemos que temos um Deus maravilhoso, um Deus que vê todas as coisas, um Deus que está conosco todos os dias, né? Esquecemos que a solução está nele. A solução não está em ninguém, não está nos médicos, não está em político. A solução não está no homem, nada, nem no homem algum, ninguém. A solução está em Jesus. A nossa esperança tem que estar sempre firmada em Jesus Cristo, né? Porque Ele é a solução. Jesus é o único caminho, né? Ele é o único caminho que vai nos levar à salvação. Então precisamos crer, precisamos buscar mais esse Deus maravilhoso e poderoso, que é o único que nos dá refrigério e nos mostra o caminho certo. Muitas vezes eu falei no outro vídeo, né, que a gente passa por desertos, né, tempestades, passamos mesmo, mas Deus, Ele vai estar sempre conosco, Ele nunca vai nos abandonar. E eu sempre tive essa certeza. E eu peço a vocês que estão passando também por essas dificuldades, que creia, busque o Senhor, chora nos pés do Senhor, faz como eu faço. Chora nos pés do Senhor, né? Que a gente não tem que reclamar de Deus, a gente tem que reclamar para Deus. A gente tem que reclamar para Ele, Senhor, me ajuda. Eu estou passando por isso, mas eu preciso da sua ajuda. Porque Deus, Ele tem aquele amor, né? E a graça do Senhor, Ele nos alcança. E é nesses momentos difíceis que a gente se derrama diante de Deus, é que Ele vem, né? E Ele vem com a graça, Ele vem com aquele refrigério, com aquele consolo. E é muito maravilhoso, gente. Precisamos ter fé. A nossa fé, a palavra diz que nossa fé, se for menor que do tamanho de um grãozinho de mostarda, né? A gente faz coisas assim, né? Mas que a nossa fé seja mais assim, forte, mais firme. Nós precisamos, nesses últimos tempos, de ter muita fé. Que a igreja do Senhor precisa se fortalecer. A igreja do Senhor precisa se levantar nesse tempo para falar do amor de Deus, para pregar a palavra de Deus. E eu tenho sentido no coração, hoje de manhã eu estava pensando que eu vi uma reportagem, né, sobre... eu vi outro dia e vi hoje, né, de um vídeo que mandaram para mim sobre a perseguição que está nas igrejas, porque às vezes eu vejo naquele canal da Missões Portas Abertas, eu vejo muitas coisas ali, eles mostram, porque a mídia não mostra mesmo, né? E o povo de Deus tem sido muito perseguido, né? Os cristãos têm sido perseguidos demais nesses países aí. E a gente tem que agradecer a Deus todos os dias, porque aqui no Brasil, graças a Deus, a gente ainda pode pregar a palavra de Deus, a gente ainda pode falar do Senhor, a gente pode, as igrejas estão abertas e muitos países estão no desespero, estão destruindo, acabando com as igrejas, né? Eu sei que tem um país aí, que eu nem vou falar o nome, que a gente não pode estar falando, que eles estão pagando pessoas, eles pagam
pessoas para tomarem conta. Se entram nas casas, muita gente, porque se entrar, aí por causa das células, né? Que as pessoas não podem mais cultuar nas igrejas, então fazem células em casa. Então até isso não pode fazer mais. Eles colocam pessoas, e as pessoas como querem dinheiro, pessoas gananciosas, que não têm temor à palavra de Deus, né? Querem ganhar dinheiro e fazem isso, né? Quando vê 3, 4 entrando numa casa, entrega às autoridades, né? Denuncia, e eles vão lá e eles maltratam, eles levam preso, eles estão fazendo coisas assim terríveis, estão matando cristãos. Só Jesus, é muita coisa, é muito triste. E a gente tem que orar muito pelos missionários, pelos pastores que estão no campo missionário, que estão aqui no Brasil também, em muitos lugares assim difíceis, né, de estar, lugares assim muito pobres, e nesses países aí que estão sofrendo tanto, lá no Afeganistão, onde tem um povo lá que os cristãos estão todos acuados, todos presos, querendo sair de lá, porque estão sendo perseguidos, né? Tem país que as pessoas não podem ter Bíblia nem no celular, porque os celulares estão sendo vistoriados e eles param as pessoas na rua para ver, se tiver, prendem, tomam o celular. Então tá assim, eu tenho me informado sobre essas coisas e eu tenho visto coisas assim terríveis. Então nós precisamos orar muito por esses irmãos, orar muito por esses missionários. Eu sempre gostei muito sempre tive esse chamado de orar por missionários, eu sempre orei, mas eu acho que agora a perseguição parece que está muito pior, né? Porque nós estamos nos finais dos tempos, né? Estamos no princípio das dores, é o tempo que antecede a vinda de Jesus, então esse tempo é um tempo difícil para todos nós, mesmo a Igreja do Senhor, que nós estamos aqui. Vamos passar, né? Porque nós somos diferentes. Tudo que Deus vai nos dar livramentos, Deus vai nos livrar de muitas coisas, mas vamos ver muitas coisas, vamos passar ainda por muitas coisas até o arrebatamento. Então, vamos continuar orando por esses irmãos, vamos fazer uma campanha de oração. Eu fico muito triste quando eu tenho visto o vídeo e tenho ficado muito triste de ver eles prendendo, eles matam, estão matando cristãos. Sempre fizeram, né? Sempre perseguiram a igreja, né? A igreja do Senhor, ela sempre foi perseguida, né? Porque no tempo de Hitler, né? Que mataram mais de 2 milhões, 6 milhões parece, me esqueci pouco, acho que foi 6 milhões de cristãos, né, que ele mandou matou. Então, muitos cristãos já morreram pela palavra de Deus, muitos. A gente tira pelos apóstolos, né? Os apóstolos todos morreram, cada um de um jeito pior do que o outro. Então, e a gente não pode negar o Senhor, porque se a gente negar a palavra, se a gente negar, a gente não tem salvação. A gente cai naquela apostasia e aí vai ser obrigado a aceitar o anticristo, a marca da besta e vai ter que, né, sofrer eternamente mesmo. Não tem salvação, então nós temos que ser fortes, nós temos que ficar firme na presença do Senhor, mesmo passando por lutas, mesmo passando por tribulações. Precisamos orar pelas nossas famílias. Eu tenho orado pelas famílias, não só a minha, que estão afastadas do Senhor, mas por alguns que estão afastados, mas por família de muitos irmãos, muitos cristãos que eu sei que estão orando pelas suas famílias. E eu sempre estou unindo a minha oração a deles, mesmo não conhecendo, para orar por essas pessoas que se afastaram do Senhor, para que essas ovelhas voltem para o aprisco, né? Tenho pedido muito a Deus isso. E eu acho que Deus tem falado muito no meu coração sobre isso. Eu senti esse desejo de fazer esses vídeos porque eu preciso falar do amor de Deus. Eu sinto o desejo.
E com essa pandemia, né, nós ficamos muito dentro de casa, ficou muito difícil, porque antigamente a gente podia sair, a gente visitava mais as pessoas, agora ficou mais difícil, né? A gente fazia visitas a irmãos, a gente. Então agora como está mais difícil, para mim então, que estou com esse problema de visão, está muito difícil de eu sair, de sair sozinha, não posso sair sozinha ainda. Né? De dia eu ainda saio assim para ir pertinho de casa, mas eu ainda tenho muito cuidado. Então aí Deus colocou no meu coração de fazer esses vídeos para falar do amor de Deus, tá? Então é isso aí que eu queria deixar com os irmãos essa palavra e agradecer a todos e pedir, né, aos irmãos que se inscrevam no meu canal, que dê um like, que compartilhe, porque a palavra de Deus tem que ser pregada, porque nós estamos nos últimos dias, precisamos pregar a palavra de Deus, precisamos muito. É isso que temos que fazer nesses últimos dias, falar do amor de Deus. Né? Tanta gente está se perdendo. E é isso aí, meus irmãos, tá? E eu agradeço muito, agradeço a Deus, né, pela essa oportunidade que Ele tem me dado. E eu sei que Ele vai me dar muito mais oportunidade para falar do amor dEle, eu creio, em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor para todos, eu agradeço e agradeço ao Senhor e agradeço a todos que vão ver esses vídeos meus e vão compartilhar, porque a palavra de Deus tem que ser pregada, né, irmãos? E nós temos um veículo assim tão, né, abençoado, por enquanto, temos ainda, né? A gente não sabe até quando a gente vai poder pregar pela internet, né? Porque tem muitos lugares que já não pode mais, então a gente sabe que, por enquanto, a gente está vivendo, né? O Brasil ainda tem essa bênção ainda, né? Então, graças a Deus por isso, tá? Paz do Senhor a todos e ficam com Deus. Deus os abençoe.